Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que está entrando no seu segundo ano, né? Aliás, a gente comemora 2 anos agora em março, então rapidinho a gente está chegando aí. E com o intuito de levar para vocês sempre informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, através de profissionais de extrema competência do Brasil e fora do Brasil também. E hoje, não diferente disso, a gente trouxe uma pessoa para falar com a gente sobre um assunto assim que a gente tem recebido isso muito aqui, porque as pessoas estão sendo colocadas para fazer as coisas, mas sem conhecimento de como fazer, sem ter a liderança, né? Então, e nós vamos trazer essa querida para falar com a gente sobre liderança. Seja bem-vinda, viu? E aí, Muito obrigada. eu quero que você pronuncie o seu nome, porque seu nome é lindo. Só que, gente, olha, o meu nome é Aldrin, né? Então é um nome diferente também. Mas olha o dela, fala o seu para mim. Boa tarde a todos. O meu nome é Elienay. Olha, gente, Parece olha, ser olha isso difícil. aqui. Já chegou na frente. Olha, Elianai já chegou na frente de tudo. Entendeu? Uma É pessoa portuguesa verdade. aí, pronto, já ganhou o pagamento do mês. Pronto. E Aldrin, é bem curioso porque tem um significado muito bonito e muito relevante, inclusive. Elienay significa os meus olhos estão em Deus. Olha que lindo isso. Nossa, É de maravilhoso. origem Gostei mais ainda. Já hebraica. gostei, já gostei da fonética do seu nome. Agora, mais do que nunca, eu gostei de tudo do seu nome. Mas aqui, me fala, como é que o que a gente tem visto hoje em relação à liderança? Porque as pessoas umas são colocadas para liderar alguma coisa sem entendimento nenhum, né? E outras vêm trabalhando essa liderança, mas de uma forma que eu gosto muito de brincar, porque de tanto brincar eu espero que as pessoas entendam que a pessoa vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo e não coloca em prática. E a gente chama de obesidade mental. Então eu conheço muitos líderes que os caras são assim, você para conversar com eles, os caras têm uma biblioteca ambulante. Só que eu viro pro cara e falo assim, pô, por que você não põe isso em prática? Por que que você está no lugar que você ainda está e fica reclamando da vida, né? Então, assim, você tem visto isso também no seu mundo de atuação aí? Bastante. E aí, assim, são dois pontos que é bem interessante aí na sua fala. Primeiro, que liderança não é algo que é imposto a alguém, e também não é algo que, assim, tem aqueles que têm o dom da liderança e outros não. Eu sempre falo que liderança é uma escolha pessoal. Eu escolho ser líder e eu aperfeiçoo, né? Então, nas adversidades, nascem grandes líderes, né? E tem aqueles líderes, lógico, que já têm mais habilidades, são mais talentosos, e a gente vê, desde criança, esse espírito da liderança. Então, são coisas distintas, porém, nenhuma, ou a uma ou a outra, é que vai, assim, bater o martelo. Esse aqui é líder ou não. Então, você trouxe aquele que está numa empresa, e aí ele é um ótimo vendedor, por exemplo, e aí é promovido a gerente de vendas, e ali ele vai assumir um cargo de liderança, onde vai ter uma equipe, mas ele era um bom vendedor, ele não foi preparado para ser um bom gerente. E, em grande parte das vezes, tem essa frustração da expectativa que a empresa colocou sobre ele, né? E essa expectativa, às vezes, é frustrada porque ele era um bom vendedor e não foi um bom gerente, e também do próprio vendedor que foi ser um líder, não se preparou, não estava preparado para assumir tal cargo e também se frustra. Ele Então, viu se uma não. oportunidade e acabou que ele não conseguiu absorver aquela oportunidade, né? Tipo assim. É, então, eu tenho que alinhar as expectativas, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu disse há pouco que a gente pode desenvolver essas habilidades. Então, nada impede que a empresa prepare essa pessoa, né? Então, ela está ali vislumbrando a oportunidade, vê que a pessoa tem possibilidades de exercer esse cargo, de ir preparando esse funcionário para que ele cresça, que ele desenvolva essas habilidades técnicas, emocionais também, comportamentais, e o próprio
aspirante a líder, ele também se desenvolver. Eu digo sempre o seguinte, não tem que ficar também só esperando a empresa. Poxa, eu desejo crescer dentro da empresa, então eu preciso me desenvolver, preciso me autodesenvolver. Então, buscar fazer cursos, fazer, tanto que desenvolva as habilidades técnicas, que a gente chama, né, de hard skills, como as habilidades emocionais, que são as soft skills, e que são elas que são determinantes. Porque às vezes a pessoa não tem tanta habilidade técnica, mas ela é tão boa para relacionar com pessoas, interagir com o outro, e a relação interpessoal é muito boa, que ela consegue ter resultados incríveis. Então, tudo é questão da escolha. Como que eu vou escolher ser? Qual é o líder que eu escolho ser? E aí, aquilo que você falou, a gente tem aí muitos cases de sucesso. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de estar à frente, sempre fui comunicativa, fui criada dentro da igreja, então sempre gostei de estar palestrando, dando aula. Então, já fui, então, assim, as pessoas já esperavam, né, que eu fosse crescendo nessa área, porque eu tinha já essa desenvoltura. Você já vinha todo no movimento disso aí também, né? Exatamente. Então, eu fui me desenvolvendo. Eu fui desenvolver a minha comunicação, fui desenvolver as minhas habilidades emocionais e técnicas, fui estudar, fazer faculdade, fazer várias formações, e até hoje estudando muito. E sempre trabalhei realmente em cargos de liderança. Então, eu estou há mais de 20 anos trabalhando aí fiquei quase 15 anos em uma grande multinacional de venda direta. Então, assim, sei muito bem do que a gente está falando aqui, viver a liderança na pele. Porque foi o que você falou, que a gente tem muito líder de teoria, né? Como tem muito palestrante de teoria, Sim. Muita gente aí que coach só de cursos, de formações, mas cadê a experiência? A gente não pode anular isso, né? Porque é ali no dia a dia que a gente desenvolve, é no dia a dia que a gente vai realmente aplicar tudo o que a gente aprendeu. Porque tem essa diferença da teoria para a prática, né? Então, o líder que é só teoria, ele não vai entender o que realmente na prática uma empresa precisa. Na prática, a gente tem o calor das emoções. Sim. Né? No dia a dia tem isso. Então, a experiência, ela conta muito. E aquele ditado também, que você chega no grau de excelência através da prática, né? E você falou um negócio interessante, e eu gosto muito do programa Papo Coach, porque além de ter pessoas assim, gente, com esse nível de conhecimento que a gente saboreia aqui, né? Então, assim, a gente consegue, no meu caso, eu me sinto privilegiado, que eu acabo tendo entendimento de várias formas. Pra você ter ideia da soft skills, por exemplo, a gente fez um programa lá ano passado falando disso, mas recentemente a gente falou com a Ariane sobre isso, sobre essa inteligência emocional que se faz tão necessária no mundo corporativo, aliás, na vida, né? Mas principalmente no mundo corporativo também. Por quê? Porque você tem que ter um entendimento das pessoas. E uma coisa interessante dessa liderança nata que você falou é o seguinte, eu vi isso comigo, eu sempre fui o cara de liderança, eu sempre fui o cara que, num burburinho, eu estava lá conversando, eu era aquele cara que estava mexendo por cima das coisas. E eu lembro que eu não jogava, eu adorava jogar bola e eu não era um jogador de bola. Depois eu até melhorei um pouquinho, mas eu não virei um craque. Mas eu não era o dono da bola. Porque o dono da bola ele pode ser ruim, ele vai jogar. Mas eu não era o dono da bola, mas eu era o cara que chegava e organizava. Eu falei, não, vamos colocar a trave do gol, vamos fazer não sei o que e tal. Então, daí a pouco, eu estava dividindo o time, lógico, eu me colocava, né? Então, era uma forma de eu entrar nessa organização de, estrategicamente, eu fazer essa liderança. E isso foi ficando na minha vida, e até hoje eu faço isso. A hora que eu assusto, você fala assim, lá tá o Alden lá na frente, olha lá, onde é que ele está indo? Aí já foi liderar alguma coisa, e é nato isso. Só que você colocou com muita certeza essa parte de aprimorar. Porque a gente veio aqui para experienciar essa vida, mas para se evoluir. Né? E o que tem gente parado no tempo,
tá achando que é só comer, beber e dormir, como diz o outro, e não faz nada além daquilo, né? Achou uma zona de conforto, e eu gosto muito de brincar que a zona de conforto ela é mais zona que conforto. Então, assim, a pessoa tem que entender que ela está ali para fazer uma coisa diferente. Quantas vezes a gente falou assim, ah, não. Por exemplo, a própria academia. Academia, tem gente que. Eu tenho vários amigos que falam assim, olha, eu entrei no nível de academia que eu hoje estou malhando para comer. Eu adoro comer, então eu tenho que malhar para. Se eu não malhar, eu vou engordar. Então eu tenho que malhar para comer. Esse é meu objetivo. E tá tudo certo, né? Cada um tem seu padrão. E na liderança, o que a gente vê é o seguinte: é, esse processo de liderança que pode ser desenvolvido, que pode ser nato também, como é que no dia a dia as pessoas podem entender isso? Por quê? A partir do momento que você tem uma liderança, você tem uma liderança e vários liderados. Ou um só liderado, não tem problema. Mas geralmente é no mínimo um para vários, né? Uhum. E como é que eu sinto para destacar isso aqui? Sem subir, sem pisar na cabeça de ninguém, né? Como é que eu faço isso? Tem alguma dica para o nosso público de como fazer isso? Como a pessoa que está numa fábrica ali ou no escritório e ele vê a possibilidade de liderar aquilo que está faltando comando, como é que ele pode ajustar isso? É bem interessante essa pergunta, porque eu até vivi uma experiência essa semana, inclusive. Eu sou diretora executiva de uma indústria de alimentos, né? Hoje, atualmente, eu moro no Rio de Janeiro. E um dos nossos pilares é desenvolver lideranças. Então, pegar a mão de obra que a gente já tem ali, identificar os talentos, identificar realmente as pessoas que têm vontade de crescer, porque nem todo mundo quer crescer, por mais incrível que pareça, né? Prefere estar ali na zona de conforto. Na bolhazinha dele ali tá tudo bem. Para esse meu mundo, o que eu quero é isso aqui, porque se eu crescer, eu vou ter mais responsabilidade, e eu não quero, então eu prefiro ficar aqui. E isso acontece todo dia, por mais incrível que pareça, e com jovens. Eu não estou falando de pessoas que já estão numa idade média ou mais velha, não. É de jovem, né? Um dia desses, a gente foi conversar com um rapaz que a gente via que ele tinha bem proativo, inteligente, e ele disse que ele não queria. Ele não queria o que a gente estava oferecendo, porque ia ter muita responsabilidade, e que ele preferia ficar aqui. Tá tudo bem, é o que ele quer para a vida dele. Sim. Né? Mas perdeu uma grande oportunidade. E tem aqueles outros, né, que a gente no dia a dia percebe, e acho que hoje essa geração que a gente está vivendo, né, é uma geração muito imediatista. Então, a pessoa tem 20 anos, tem 20 e poucos anos, ela já quer estar num cargo mais sênior, master, já quer estar ganhando muito, já quer estar com seu carro 0 quilômetro, já quer ter casa, não que isso seja proibido, nada disso. Mas é que isso é uma construção. Ninguém quer pagar o preço de fazer uma construção. Do tipo, eu não vou ter aumento porque eu estou me esforçando muito. Tá, mas a gente começou agora a fazer um plano de desenvolvimento de liderança. Aí a pessoa não quer pagar o preço de aprender, de construir, de se desenvolver, para depois ela colher os frutos. Ela quer já ser promovida, já quer ter o salário de gerente, para depois mostrar se tem ou não habilidade. Né? Ela já então, quer é um passar, desafio muito grande das empresas. Ela já quer passar pela sorte de uma vez, né? E eu vi um Pegar o negócio, atalho. e eu vi um negócio interessante que eu adorei esses dias, falando o seguinte: a sorte é muito bacana. A sorte sempre me encontrou trabalhando. Eu achei fantástico isso, porque é exatamente isso. É a preparação e oportunidade, né? Não tem como fugir dessa regra, sabe? Então, quem é igual, quero ser milionário, comecei a investir agora, mas eu não quero fazer um investimento a longo prazo, eu quero ficar milionário mês que vem. Eu quero ter 1 milhão. Então, muito se fala disso, desse sucesso imediato, dessa coisa, né? Mas não se fala da jornada que a pessoa tem que fazer.
E aí uma pessoa chegou para mim, uma outra pessoa, né? Então, assim, hoje a gente tem lá na indústria mais de 100 pessoas, e um outro uma vez falou assim, mas você está falando isso porque você já foi diretora de multinacional, porque você isso, você aquilo, para você falar é fácil. Eu falei, beleza, mas você está comparando a minha história com a sua. É injusto com você fazer isso, porque você vai sofrer muito, porque você é uma pessoa que tem 20 e poucos anos, e eu tenho 40, 41. Pode Então, mentir para baixo, viu? Pode mentir para eu baixo. ia falar 40, mas vamos lá, Eu falo uns 41 30, exato, né? pode mentir uns 30 que passa, tranquilo. Depois que a gente passa dos 40. Eu falei, é injusto com você, porque quando eu tinha a sua idade, eu não estava nem onde você está hoje. Eu pegava ônibus lotado, trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite. Então, não dá para comparar. Tipo, a pessoa que está começando carreira se comparar com uma pessoa que já tem uma longa jornada. Hoje eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade de horário. Só que a minha realidade da vida foi isso. Era ter horário para chegar, horário para sair, eu tinha que cumprir aquele horário, não dava tempo, às vezes, treinar ou fazer algo que eu julgava pessoal, tive que abrir mão de muita coisa, por quê? Porque eu tinha uma carga horária muito grande de trabalho, eu tinha muito trabalho. Então, mas aí a pessoa vê hoje na internet, vê outro, porque a pessoa ali, ela, né, tem uma flexibilidade de horário. Beleza, mas o que que ela precisou fazer na vida para ter esse benefício hoje, de Qual poder o preço que se pagou, fazer o né? seu horário? Exatamente, qual o preço que se pagou. Eu falo nessa analogia que todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, é nessa analogia. E justamente isso que você falou, eu posso ter você como referência. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Tipo assim, beleza, eu tenho referência. Agora eu tenho que me comparar comigo ontem. Porque aí eu tenho obrigação de ser melhor do que o ontem. Porque aí eu vou estar Exatamente. sempre melhorando cada vez mais. E aí vai chegar aquele negócio, vai bater no meu ombro e falar assim: você tem sorte. Eu falo, tem mesmo, tudo bem. E continuo sendo melhor do que o ontem. Né? O que a gente Uhum. está vendo muito é o seguinte: essa geração que está vindo aí dos adolescentes, eles estão muito desconectados disso. Né? Eles estão muito assim, eles estão muito imediatistas. Eu vou fazer isso para você, o que, que eu vou ganhar? Não, isso aí não quero. Eu prefiro ficar à toa em ganhar pouco, ou não aprender Exatamente. isso e tal. E aí eu fico preocupado porque é o seguinte, daqui a uns 20 anos, essas pessoas com 35, com 40 anos, que vão estar no comando do país, né? Que vão estar na frente de, de gerência do Brasil. E aí com esse pensamento. E aí você fala assim, caramba, onde a gente vai chegar? Né? Então eu vejo que falta esse desenvolvimento de lideranças no Brasil, né? E você na sua empresa, eu tenho certeza que você fomenta isso, né? Você tem e como é que você trabalha isso a nível não só na sua empresa, mas a nível no geral, né? Como que você trabalha isso para as pessoas realmente desenvolverem esse fator liderança? Porque muitas vezes a liderança, a pessoa pensa a liderança só no negócio. Mas não, até a liderança na educação dos filhos, no gestão da casa, de tudo isso, né? É isso que eu ia falar. Que é a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, então a minha responsabilidade de ser líder no meu lar é muito grande, porque hoje a mídia toda, tudo que esses adolescentes e crianças estão absorvendo é isso. Então, eu tenho que cuidar. Eu até gravei uma história hoje sobre isso, das emoções, né? Como é que a gente vai ensinar essa geração a trabalhar, potencializar a sua mente, lidar bem com as suas emoções, né? Ter inteligência emocional para lidar com essas adversidades. Então, eu não consigo digerir muito bem uma crítica, um não, né? Eu não absorvo bem essa questão de eu ter que
colocar a sementinha, regar, para depois eu colher o fruto. Eu já quero o fruto pronto aqui na minha mão, né? Já cortadinho, só para eu comer. Então, como pais, a gente tem essa responsabilidade muito grande. A gente tem, então, como família, né, e mais, como empresas desenvolvendo, né, uma geração de líderes realmente com as competências comportamentais e emocionais adequadas. Não adianta ficar só querendo ter o resultado pelo resultado. O resultado precisa vir com esse cuidado com as pessoas, né? E extraindo o melhor dessas pessoas, alcançar o resultado. Sim. Né? Chegar no resultado. E toda empresa precisa bater meta, chegar no resultado. Né? Não é aquele papo de... não é uma ONG. A empresa tem que dar resultado. Né? No final do mês, tem que ter Ela tem que se pagar, pagar as contas e pagar os funcionários, né? Lógico. Isso, mas investindo ali nas pessoas, para que as pessoas cheguem nesse resultado com a sua estabilidade emocional, com sanidade mental. E aí, como empresa, então eu faço, você perguntou o que eu faço, né? Então eu hoje, como mãe, como CEO, e também eu faço muitas palestras, né, para líderes, e sempre nessa conexão, conectando esses pontos de inteligência emocional e agilidade emocional, né? Então, a inteligência emocional, comportamental, com essa agilidade emocional, porque as pessoas hoje, dentro das empresas, né, a gente está vivendo um momento muito delicado, e se os empresários, os líderes não tiverem esse olhar, né, a gente vai ter cada vez mais colaboradores sendo afastados por pânico, ansiedade, burnout. Cada vez mais os índices só aumentam. Né? Isso é prejudicial também para a empresa. Ter um colaborador afastado pelo INSS e etc. Então, é melhor a gente fazer um trabalho preventivo. Sem dúvida. Então, eu tenho feito muitas palestras nas empresas, dou treinamentos em company, né, os treinamentos corporativos para empresas, incluindo aí gestores de média, de alta gestão, né, C-levels, porque as empresas estão percebendo que precisa treinar seus líderes. Precisa ter realmente ali na cadeia de comando pessoas que estejam aptas a potencializar os resultados e cuidando das pessoas. Então, hoje, essa é a minha missão, né, de Legal. vida. Eu passei por uma história muito, muito forte, né, enquanto gestora, muito, muito trabalho, vivia para trabalhar, etc. Eu tive um momento da minha vida em que eu tive que parar tudo e repensar a minha carreira, repensar as minhas escolhas, repensar o meu padrão de liderança, porque até então eu era aquela pessoa que achava que quanto mais MBAs eu tivesse, quanto mais faculdades mais formações eu tivesse, melhor líder eu seria. Haja parede, né, para pendurar diploma, né? Exatamente. Mas cadê habilidades emocionais? Como que eu lidava com os meus conflitos? Porque os conflitos interpessoais eu era boa para resolver, né? Mas e os meus conflitos pessoais? Isso uma hora estoura, uma hora vem à tona. E aí é quando realmente eu percebi que o que eu precisava era desenvolver agora as minhas habilidades emocionais. E eu fiz um salto de 180 graus na minha carreira. Porque, além das habilidades técnicas, que são necessárias, eu comecei a evoluir enquanto pessoa, evoluir enquanto profissional, e isso me deu um impulso muito grande. E quando eu percebi isso, eu falei, isso é transformador. Eu preciso levar essa mensagem. É isso que é a minha missão enquanto líder, transformar outros líderes, mostrar para eles que a gente pode ter grandes resultados, ter alta performance, mas a gente não precisa abrir mão da nossa família, a gente não precisa abrir mão da nossa saúde, nem física, nem mental, e principalmente, a gente não precisa se afastar de Deus, se desconectar de Deus. Oh, que lindo porque isso. quando a gente se conecta,
né, com Deus, com a nossa espiritualidade, quando a gente se conecta com o outro, que é a nossa família, o primeiro outro não é o trabalho. A primeira pessoa que a gente precisa cuidar, né, dessa conexão, o outro, essa conexão horizontal, né, na minha metodologia eu falo da conexão vertical, que é a conexão com Deus, a conexão horizontal, que é a conexão com o outro, e esse primeiro outro é a minha família. Não pode ser o meu trabalho, não pode ser os meus amigos. Sim. A gente não pode inverter a ordem das coisas. Mas você sabe você sabe o que está acontecendo? Tem muita gente com problema de conexão interna, né? A pessoa está desconectada, para começar. Ela está desligada da tomada, né? Ela está ali vegetando e está tudo bem. Exatamente. Aí entra o ponto central da conexão vertical com a conexão horizontal, tem um ponto de encontro aqui, que é você se conectar com você, é você se conhecer, você realmente se entender, é você transformar a sua vida primeiro para você transformar a vida do outro, é você cuidar de você para você cuidar do outro. Então, quando sai desse centro, vai reverberando, né, para as laterais, para a vertical. Então, essa conexão, ela funciona e dá certo quando você tem esse ponto de encontro aqui. Deus, você e o outro. E olha só que interessante. A gente vem batendo nessa tecla primeiro, autoconhecimento, né? Você se conhecer para ver sua deficiência e você sair do vitimismo. Você não aceitar que você... Pô, se você é imagem e semelhança de Deus, e eu gosto muito da história de Jesus, que é o seguinte, ele veio como humano justamente para os vitimistas falar assim, não, é difícil. Ele provou que dá para fazer, né? E mesmo assim a gente arruma desculpa, né? Não, mas é porque naquela época, né? Tem muito isso, naquela época era, né? Não sei o que e tal. Então, assim, e agora você tem um outro fator preponderante, que é o seguinte, a liderança, ela tem que ser desenvolvida. Só que aí, a gente, querendo ou não, está no mundo machista. Um mundo que ainda é machista, né? E como é que você passou por isso? Por quê? Você desenvolveu a sua carreira, a sua vida, né, como mulher, no mundo que predominava a liderança masculina. E aí, você tem que ser mais competente que o normal, não é isso? Esse tema ele é bem delicado, né? Porque, assim, isso a gente não pode negar, porque quando um homem é promovido, quando um homem assume algum cargo, já está subentendido que ele é capaz, que ele é competente para isso. A mulher, primeiro ela tem que Já estou provar até rindo, já estou até rindo. Né? E depois que ela consegue, né, o cargo, consegue crescer, ela tem que continuar provando o tempo inteiro. Por que que ela está ali? Então, é de praxe isso. Então, a mulher, é lógico que ela tem muito mais desafios. E na minha carreira, o tempo inteiro, eu tive que passar por isso. Tenho que provar que eu estou aqui por competência, porque eu estou aqui, porque eu mereço estar aqui pelos meus resultados, né? Eu não pulei nenhuma etapa para chegar aqui. E muitas vezes, aí eu vou tocar num ponto que é dolorido, é o calcanhar de Aquiles, e às vezes as próprias mulheres criticam e questionam quando uma outra tem sucesso, é promovida. Então, não é só o homem. Então, não é provar para todo mundo que você tem competência para estar ali. Né? Então, todo o tempo, assim, se eu vou dar hoje, por exemplo, assim, eu dou muito treinamento em empresas, né? E a maioria, homem. A grande maioria sempre é homem. Então, se chega um trainer homem, parece que já é mais tranquilo. A mulher já fica assim, depois vai todo mundo relaxando, incorporando, né? Mas tem aquela sensação em todas as áreas, é Mas é aquele inevitável. negócio, depois que você mostrou sua competência, porque é ridículo isso de certa forma, gente. Eu analiso a mulher, eu brinco que a mulher é igual o boi, não sabe a força que tem. Graças a Deus pra gente. Nós já estava lascado. Por que é igual o boi? Porque o boi, ele
Quando você vai no tocar o gado, você vai com o cavalo em cima do boi e o boi obedece, né? Só que o boi, ele é mais forte que o cavalo, ele é mais pesado, ele tem coice mais forte, ele tem chifre. Por que que ele obedece o cavalo? Porque o cavalo está de cabeça em pé. E o boi, geralmente, fica com a cabeça baixada. Ele só levanta, olha onde é que tem comida, abaixa a cabeça e vai para aquele lugar. Então eu falo que é o seguinte, a mulher, por ter tanta atribuição, a mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e com qualidade. Se o homem fizer duas, o homem vai fazer duas, se ele estiver fazendo um café, ele queima água, se fizer assim. Entendeu? Então, assim, isso é de vocês. E o mais lindo disso é que a natureza foi perfeita. A natureza virou para você, olha, a mulher é igual um ovo, ela não precisa de nada, ela só precisa de uma sementinha e pronto, tudo desenvolve dentro dela. E a gente não, a gente nem tem útero, nem tem, entendeu? Então, assim, eu acho que essa superioridade e aquela história, como o homem é mais forte que a mulher, então ele usa dessa força pela falta de intelectualidade. Gente, toda regra tem exceção, não estou generalizando, né? Lógico, senão vem os vitimistas depois me bater, entendeu? Então, assim, mas é isso que eu penso. Então, eu vejo que o universo, ele cabe os dois. A gente precisa utilizar a inteligência da mulher e do homem, a força do homem e da mulher, a resiliência da mulher, e por aí vai, porque é um conjunto. Por isso que Deus fez o seguinte, para prosperar, tem que ser os dois, não dá um sozinho não vai funcionar, né? Então, assim, e você, nesse sentido, assim, você tem uma extrema competência como líder e faz e acontece. E, como eu te falei, olha só, o programa já está chegando para a reta final. E quando o papo é bom, gente, boa, né? Eu queria que você deixasse aí para a gente as suas mídias sociais, sua consideração final sobre essa parte de liderança, e já te agradecer a participação aqui com a gente. Obrigada. Ó, então, pois é, passou tão rápido, estava tão bom o bate-papo. De repente, Mas depois tem mais, depois nós vamos combinar um outro. Vamos lá. Isso, vamos fazer parte 2. Isso. Eu quero deixar uma frase aqui, né, para todo mundo que vai nos assistir, vai nos ouvir. O resultado que você não tem está na atitude que você ainda não tomou. É contra realmente o vitimismo, abaixo as pessoas que ficam aí se vitimando. Tome atitude, porque com a atitude você vai buscar o conhecimento que você precisa ter, você vai buscar as habilidades necessárias, você vai buscar um emprego novo, você vai empreender. Tudo começa com atitude. Então, se você está achando que você não está no lugar que você acha que deveria estar, tem atitude. Eu estou em todas as minhas redes sociais, Elienay Pereira, Instagram, LinkedIn. Então, aí, eu sou CEO da Supra Alimentos, trainer de líderes, então, treinamentos para empresas e também palestras. Então, só entrar em contato aí nas minhas redes sociais que a gente conversa. Foi um prazer enorme estar aqui, tá? Que esse programa realmente chegue aí no seu 10º ano, 15º ano e transforme muitas vidas, porque eu tenho certeza que é isso que você e a sua missão, né, de vida. Então, que você tenha muito sucesso na sua missão. Obrigado, que lindo isso. Obrigado, agradeço de coração. E recebo tudo isso aí que você está enviando para mim, claro, né? E desejo sucesso para você sempre, muito mais sucesso, porque sucesso você já tem. Muito mais sucesso e com certeza a gente vai fazer mais coisas junto, com certeza. Gente, e a gente está caminhando para o final do programa. A gente agradece mais uma vez todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente sempre deixa com carinho nosso muito obrigado. E todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte com a gente. Gente, vai lá e segue ela, que tem muita informação legal lá nas páginas dela lá. É fantástica. E o programa fica por aqui e a gente se vê por aí no próximo programa ou pela internet. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a você.